Sejam bem-vindos ao Caverna do Morcego, meu nome é Fábio, como estão vocês, meus amigos e minhas amiguinhas? Vamos lá para mais uma resenha de Batman The Animated Series. Estamos seguindo aqui à risca, toda segunda-feira, a postagem envolvendo, então, toda essa animação fantástica. Dessa vez vamos falar sobre um episódio bem lembrado, que envolve o Coringa, o maior vilão do Batman, e que traz aqui muitas inspirações boas de quadrinhos famosos do Homem-Morcego. The Laughing Fish, ou Os Peixes Risonhos, é o 34º episódio de produção, o cronológico, e o 46º de exibição, tendo sua primeira exibição em 10 de janeiro de 1993, contando com o roteiro de Paul Dini e direção de Bruce Timm. A animação foi produzida também pelo estúdio Dong-Yang Animation Co. Na trama, o Coringa libera uma toxina nos portos de Gotham City, fazendo com que todos os peixes fossem afetados e se transformassem em peixes coringas, com um sorriso deformado claramente parecido com o do vilão. O plano do príncipe palhaço do crime é muito mais bizarro e ele logo revela ao mundo o seu desejo de fazer direito autoral sobre os peixes e assim ganhar uma porcentagem sobre todos os peixes vendidos na área de Gotham City. Uma coisa que eu chamo a atenção já de cara envolvendo esse episódio é que ele é o primeiro que não tem aquele título travado em um CAD, né? O título que é uma imagem muito bonita, muito bem feita, eu gosto bastante desse detalhe aqui do Animated Series. Aqui nós temos a animação começando com o título já de cara. Então isso acaba sendo um diferencial que você vê algumas vezes aparecendo aqui no Animated Series, em alguns episódios, como por exemplo a primeira aparição do Ra's al Ghul vai mais nesse aspecto também. Quando a gente vai pro redesign, lá na quarta temporada, ou terceira temporada na verdade, nós temos esse padrão, né? Sempre nós começamos a animação já com o título, e não o título numa imagem, num card estático. Eu prefiro o card estático, né? Eu prefiro a imagem estática ali mostrando o título. Eu acho que dá uma grandiosidade para todo o espetáculo que é o Animated Series. Mas pois bem, meus amigos, estamos falando de um episódio que se baseia diretamente nos quadrinhos, em duas fases muito importantes ali, então, das obras do Batman dos anos 70, a fase do Dennis O'Neil e Neil Adams e a fase do Steve Englehart e do Marshall Rogers. O episódio acaba tomando como base muito maior aqui a fase do Steve Englehart e Marshall Rogers, tendo em vista que a associação do episódio é feita diretamente ao quadrinho Os Peixes Risonhos, publicada na Detective Comics número 475 e 476. Já mais pro final do episódio, quando o Homem-Morcego enfrenta o Coringa no aquário e enfrenta o Tubarão também, isso acaba sendo uma referência a Batman número 251 da fase do Dennis O'Neil e do Neil Adams, quando o Coringa foi reformulado e voltou aos quadrinhos. O nome da história é A Vingança Quíntupla do Coringa, onde o personagem está se vingando dos seus antigos capangas. E os anos 70 dos quadrinhos do Batman é uma grande referência para as primeiras temporadas do Animated Series. Então faz sentido você trabalhar o Coringa na perspectiva dessas duas obras. E quando você lê, por exemplo, o trabalho do Steve Englehart e Marshall Rogers, você vê que a história, que o episódio especificamente, traz muitos elementos dali, né? Você vê uma diferença ou outra, tendo em vista que nós temos aqui a Arlequina aparecendo no episódio e no quadrinho ela não existia, né? A personagem só foi existir por causa do Animated Series. Você vê outras introduções interessantes ali para dar um pouco mais de corpo, então, pro episódio especificamente, mas, a grosso modo, ele segue bastante o que é, então, a trama do gibi. E você pode pensar também que a história do Steve Englehart e Marshall Rogers é uma homenagem, é uma referência também à primeira aparição do Coringa, lá de 1940 na Batman número 1, quando o Bill Finger e o Jerry Robinson montaram uma trama onde o personagem, o antagonista, ameaçava uma pessoa por noite, né? Até meia-noite, se você não fizer isso, eu vou te matar. E o Coringa ia fazendo isso especificamente. Então, é uma referência da referência, basicamente, que a gente vê aqui. E como esse Coringa traz muito da história do Batman 89 lá do Tim Burton, né? Tendo em vista que, inclusive, aqui o vilão se chama Jack Napier, nós podemos trazer um pouco também do que é o filme do Tim Burton. Nós temos toda aquela propaganda falando sobre os peixes, que lembra a propaganda que o Coringa coloca no filme, quando ele quer vender, então, o seu gás do riso, né? A sua toxina do riso, vender entre aspas, né? Tem também o fato ali que na primeira vítima, a toxina do Coringa só age quando há mistura de duas formas. A Arlequina primeiro borrifa uma coisa no personagem, na primeira vítima, e depois existe outro gás que acaba entrando em contato com a vítima, fazendo então com que ele ria até morrer, ou não morrer, né? Porque o Batman salva ele. Isso também é uma coisa de Batman 89, quando você tinha que misturar produtos para as pessoas acabarem morrendo rindo. Então veja só que é um episódio que carregado então das várias referências no que envolve o vilão Coringa. E todas essas referências não são gratuitas, elas são feitas de uma maneira que acabam construindo muito bem o Coringa dentro daquilo que a gente imagina o personagem. Um cara maluco que não faz sentido nas suas propostas, como o fato, por exemplo, dele querer criar uma propriedade intelectual ou fazer uma marca registrada dos seus peixes, né? É uma coisa que é bizarra, inclusive é discutido no episódio, né? Quando a primeira vítima do Coringa acaba destacando que tudo aquilo não fazia sentido, mas o Batman diz, olha, não é pra fazer sentido, é o Coringa é isso mesmo, ele não faz sentido, ele é maluco.
E eu gosto muito que aqui eles trazem referência então ao Coringa do Marshall Rogers e do Steve Gohart, porque este Coringa, dessa dupla de quadrinistas, realmente é um Coringa malucaço que não faz sentido nos quadrinhos. Na verdade faz sentido como antagonista, você entende que ele é maluco, mas tudo que ele vai falando, às vezes você fica pensando, cara, realmente o Coringa é bizarro, ele é maluco, ele não é só sádico, ele não é só um assassino, ele realmente não faz sentido nas coisas que ele quer. É um dos melhores Coringas que existe no quadrinho. Então é legal quando o Animated Series você conhece, isso traz essa vertente do personagem, do antagonista, para a sua versão do Coringa também, né? Tentando trazer o ilógico para essa figura aqui, então, muito celebrada da cultura pop. Então o trabalho do Paul Dini aqui no roteiro, bem como a direção do Bruce Timm, as pessoas aí mais influentes envolvendo o Animated Series, acaba trazendo um bom episódio que realmente soube se inspirar muito bem no material fonte e ao mesmo tempo aqui dá uma toada que é bem significativa, então, para o seu universo aqui do Homem Morcego. E o final do episódio traz uma característica que é muito marcante do Coringa também. É a primeira vez que está aparecendo no Animated Series. Quando nós vemos ali o personagem, o nosso antagonista, ser supostamente morto pelo tubarão, né? Será que ele realmente morreu? O Gordon se pergunta isso no final, o Batman responde que ele queria, mas ao mesmo tempo sabe que não vai acontecer. Isso é um tropo até, né? The end or is it? É o fim? Ou será que não? Então você vai ver o Coringa repetir isso em outros finais de outros episódios mais pra frente. Ser dado como morto? Será que ele caiu do prédio? Será que realmente ele explodiu com a explosão toda que deu em tal local? Será que ele realmente morreu? Não, a gente sabe que ele vai voltar mais pra frente. Como ele volta, às vezes é meio bizarro descobrir, mas ele sempre volta, não tem como. Ele é tipo um vilão de filme de terror, ele volta, simplesmente assim. E como uma última curiosidade aqui, uma curiosidade meio besta, mas fica informação, é a primeira vez que a Arlequina acaba chamando o Coringa de pudding, de pudinzinho. Então se você tinha essa dúvida de quando começou a brincadeira toda, é a partir desse episódio. Man, he was a demented, abusive, psychotic maniac. Destaco por fim aqui também que eu gostei bastante da animação do Dong Yang Animation Co. O estúdio fez um trabalho legal, inclusive no começo, quando a gente vê então ali o letreiro aparecendo o título e você vê ali os peixes sendo revelados, o Batman na chuva, nas trevas ali aparecendo e falando começou, né? O Coringa está agindo. Realmente é uma cena bem feita ali, né? Eu gosto como a animação acaba caracterizando o nosso protagonista e todo o ambiente. Não digo necessariamente que é um dos melhores episódios nesse quesito, mas ainda assim não acho que seja um episódio mal feito nesse aspecto que é importante também da animação. Então, meus nobres, um episódio memorável por tudo que ele acaba usando de referência para construir a mitologia do Coringa, dessa versão aqui do Animated Series. Então, um grandíssimo episódio que precisa ser assistido porque vale muito a pena. Quero saber de você se você gosta desse episódio, se você acha também um clássico envolvendo Batman The Animated Series, ou você prefere outros, bem como se você leu os quadrinhos que foram referenciados aqui. Aproveite e deixe um emoji de morceguinho aqui embaixo nos comentários para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Meu muito obrigado. Curta, compartilhe e se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para ser notificado nos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.